Estou bastante comovida, confesso, porque não estava esperando tanta força do que vocês estão me dando. Esse pequeno filme, essas coisas que vocês colocaram. Eu estou muito agradecida pelo convite e por estar aqui. Isso, ça va sans dire. O governo que fica pela arte que ele apoiou. Olha a história. Os grandes, ou fica pela guerra que fez, ou pela arte que apoiou. Eu vou te falar uma coisa, os governos passam, mas as obras ficam. Eu acredito em museu, mas de preferência o museu, como alguns museus são totalmente abertos, com uma programação intensa. Eu acredito no museu 24 horas, onde o público tem que acessá-lo sem saber que está no museu, é um lugar que passa e entra. E daí a arte que está lá também está na rua. Talvez usar essas grandes empenas para criar relevos. Eu acredito muito no relevo. Eu sabia o que me contavam de São Paulo. E eu achei um grande teatro com tudo pronto, né? Palco, plateia, iluminação. E essa vibração humana, né? Essas misturas, essas mesclas. E você viver histórias que eu acredito que só aqui são possíveis, né? Só aqui. Porque a ponte eu considero que é a vida, né? E embaixo, o nosso período, o percurso. Eu não sei em que ponto estou, se estou aqui, onde nós estamos, né? E embaixo são as águas sólidas, chamadas águas sólidas, que é uma visão de uma ponte mesmo, com suas águas embaixo passando. Só que durante 3 anos eu insisti em fazer a ponte em preto e as águas azuis. E, na verdade, ao longo da vida, vocês me perguntaram como é a experiência da vida. As águas são pretas e cinza e a ponte que é azul, que é o fio que leva a gente, né, adiante, fio condutor. Hoje não estou muito com o pé no chão. Nós estamos, nesse ano de 2020, vivendo uma era de imprevisibilidades. Parecia que a sociedade humana tinha a possibilidade de prever tudo o que ia acontecer, e de uma hora para outra, a partir do mês de fevereiro, março, nós estamos vivendo múltiplas crises, que seja sanitária, econômica, social, política. Qual é a leitura da artista sobre esse presente que estamos vivendo? Bom, é uma leitura não muito alegre, né? É uma leitura porque nos tiraram a possibilidade de escolha. Não podemos escolher. Isso é muito grave. Se a gente pensar que até ontem, até março, fevereiro, a gente podia escolher onde ir, como ir e por que ir, hoje não há mais essa possibilidade. Inclusive, as soluções de vida, de encaminhamento de propostas e de trabalho, todas foram eliminadas. Quer dizer, a gente se colocou num plano de dependência muito forte. E o artista também está vivendo isso. Só que, como ele tem uma forte vida interior e uma utilização do tempo, digamos, de uma outra maneira, que não dentro do normal, digamos, ele está vivendo duas questões. Uma, a ajuda da tecnologia para aumentar o seu conhecimento, e o outro, reagindo a essa, vamos dizer que até foi bom, porque a frivolidade e a alienação que existiam e a ganância que existiam estão em questão. Então, o artista está vendo, o artista ou qualquer pessoa, porque, como eu já estava dizendo, qualquer pessoa é o artista, porque toda pessoa
tem uma sensibilidade, está podendo exercitar a sua sensibilidade, está podendo perceber e ler questões que estão acontecendo e se espantando com essas coisas, porque é muito intrigante. Eu faria uma pergunta: onde é que nós estamos indo? O que está acontecendo? Por que a gente está nessa situação limite? Como é que nós vamos sair dela? Porque voltar ao passado não é possível. Veja bem, as linguagens são todas possíveis e elas podem ser inovadas, e são inovadas continuamente, porque uma das novas ideias é a inteligência artificial, que está entrando em competição com o ser humano, porque ela tomará decisões por nós, avançará o nosso relógio inteligente para questões que nós nem tocamos, mas que poderíamos tocar. Quer dizer, a gente foi despertada por esse acidente de 2020, nós fomos despertados para uma infinidade de questões que a gente não estava preparado, mas que poderia estar preparado e poderia estar vivenciando. E nesse sentido que eu acho que o artista, ou então qualquer ser que desenvolva a sua sensibilidade, daí é genérico, todo mundo é sensível, todo mundo é sensibilizado e sem limites, digamos, pode chegar a vivenciar isso. Então, as novas ideias, quais são? Aceleramos a busca da felicidade, e aí entra a alienação, então a busca do lucro, que é paralelo pelo capitalismo, ele coloca como uma forma de felicidade, e não é. E estamos em busca também da imortalidade, e aí entra a ciência, né? Essas são as novas ideias, que a inteligência artificial irá colaborar, e estamos sobrevivendo essa transformação. Ela está nos atingindo, mas não quer dizer que ela nos melhore, nos conduz a algo tranquilo, não, porque nesse momento também surgiu a violência da xenofobia, a violência da ganância, a crise está espalhada em todos os setores. Nós temos que pensar também nessa questão dos maus tratos dos animais, o suicídio dos indígenas. Estamos sendo empurrados numa direção em que a sensibilidade humana está à flor da pele. Todos têm que exercer o que sentem mais do que sabem. E eu acho que é um momento de ser e não de parecer. É uma realidade um pouco me assombra. Me assombra porque às vezes vejo que fulano tem 15 milhões, 20 milhões de seguidores, e o que ele está oferecendo, basicamente? Há uma poesia na gesticulação que eles oferecem, há um retorno na percepção para o povo, um retorno de alívio por todas essas questões que são seguidas. Eu faria até uma espécie de parênteses, porque o lado esportivo, os esportistas que chegam a congregar uma grande monte de seguidores, porque são os seguidores e os perseguidos. Então, essa confusão que se instalou, ela não é uma questão de, como é que eu poderia dizer, de novos talentos. São fugas ou então busca de compensações que os seguidores vão buscar, mas eu não sei se eles terão um retorno, porque essencialmente não é um produto que vai enriquecer eles, né? É só uma frequência, uma vivência. Bom, eu acho que é o percurso, basicamente o percurso, porque a gente nasce artista e nasce marinheiro, é uma vocação. A vocação é que tem que ser atribuída não em busca de um lucro, não em busca de uma visibilidade, mas em busca do próprio destino. Então, isso é desenvolvido
tanto primitivamente, sabemos isso nos povos arcaicos e sabemos isso na população, toda a região, digamos, que não tem acesso à universidade, eles desenvolvem os talentos, eles desenvolvem a competência de operar questões, conteúdos, mas não necessariamente a universidade vai garantir o sucesso artístico de uma pessoa. Basicamente, é o seu talento. Porém, a universidade pode sustentar o ensino, e nós temos casos fantásticos, e desenvolver, porque coloca artistas no ensino, passando para os alunos essa competência. A competência é a capacidade de operar o ofício, e é feito também por o uso de fórmulas que são transmissíveis, mas que não são a obra em si. Eu tive um doutorado privilegiado, como outros colegas, outros artistas, aqui em São Paulo, que era baseado no notório saber. Primeiro a gente fez o trabalho e depois levamos esse trabalho à universidade. E a universidade, mesmo sem a questão do ensino, mesmo não praticando, nos deu uma certa legitimidade, porque esses ensinamentos, essas experiências, puderam ser transmitidos num ambiente acadêmico, num ambiente onde havia uma acolhida organizada, onde isso poderia ser distribuído, como hoje mesmo existe na parte de artes visuais, ateliês livres, onde as pessoas estão passando o seu conhecimento, a sua experiência, num plano mais legítimo, mais organizado. Então, esse caminho individual foi transferido para a universidade, foi, digamos, dividido através de uma cátedra, através de uma plateia organizada, e isso é muito importante, porque senão o estudante, o estudante artista, que quer ser artista, não chega a viver esse. Não, a mensagem seria carpe diem, né? Vamos aproveitar o momento, porque não dá mais para adiar. E eu acho que a universidade tem obrigações, inclusive, de conhecer melhor a que ela veio, porque tem que atender não somente a questão do conhecimento, mas a questão da vida dos que a frequentam. A vida dos estudantes está em perigo, por muitos motivos hoje em dia. E eu tenho a utopia que pode ser apagada, essa brecha de perigo, de dissoluções e de perdas, porque a universidade não fique nunca dura, que a universidade nunca seja seletiva, que ela atenda a todo mundo, que ela distribua, a sua responsabilidade seja cumprida e seja cumprida nas mínimas coisas. Que a universidade é muito mais que uma escola, que um grande universo. Ele tem que garantir o que está dentro, que é a ciência, a pesquisa, dar esses meios e, ao mesmo tempo, garantir a vida dos que estão fora para que possam acessá-la de maneira equilibrada. Você não pode estudar se você tiver fome, né? Então, a universidade tem que gerar pessoas que façam isso, que trabalhem. A universidade tem que gerar homens que dirijam tudo para o bem. E é esse tipo de coisa que nós precisamos. A arte, ela tem que se manifestar na educação. E a educação começa na infância. E essas pessoas, esses seres que serão tocados pela oportunidade da arte, quer dizer, que poderão gerar uma população mais associada à vida, à liberdade. Então, a solicitação é que
as pessoas possam chegar perto da construção de uma nova etapa, porque se liguem ao ofício da arte, mas não necessariamente sendo artistas. A sensibilidade, a porta que a arte abre para retorno ao homem, ao que ele percebe, ao que ele sente, isso estou falando em todas as camadas sociais, ele vai poder ser desenvolvido, capturado para uma experiência individual, uma experiência individual, mas é também uma experiência coletiva. A arte entrando como elemento, como degrau, percepção, valorização do homem, da sua sensibilidade. Em qualquer camada, isso existe, isso é possível. Está a universidade aí para ensinar isso, para liberar. E está isso também nos jovens que podem querer fazer esse caminho com a finalidade artística, mas a arte, vou te dar um exemplo muito bobo. Por exemplo, o exército russo tem aulas de balé, de Bolshoi. O exército russo pratica dança para aumentar a sensibilidade da tropa. É uma coisa que sabemos existe, mas existe basicamente, no caso, nós um país que temos toda essa musicalidade, toda essa percepção, por que não colocar isso dentro da universidade? Por que não colocar isso como matéria desde o começo? Então, a sensibilização, a revelação do homem vai conquistar a liberdade, portanto, a paz. A arte fornece essa questão do expressivo individual, o ser quer se realizar individualmente. O que acontece? Às vezes, os jovens ficam na espera, porque depois farão esse degrau, esse outro degrau, os requisitos necessários, e quando chegam lá, já passou. É isso que é um momento que tem que ser individualizado. E os jovens procuram hoje, e você me falou desse caso dos seguidos, dos perseguidores, estou voltando a isso, os jovens procuram os atalhos. E, gente, não há atalhos, tem o caminho para qualquer coisa. Bom, a arte urbana é, na realidade, o único caminho para criar referências. Então, você vai dizer, bom, Roma tem uma arte urbana fantástica, tem a antiguidade romana e tal. Nas cidades modernas, a arte urbana tem que ser colocada com um destino e chamada por empresários, por pessoas que têm essa percepção da humanização. Então, nós estamos sempre lidando com o humano. Então, a humanização de uma cidade é a colocação da arte, fatos artísticos, trabalhos coletivos, desde a pintura das paredes, desde a arte urbana não pichadores, os grafiteiros, tem que ser colocada ao acesso público. Tanto assim que nós temos casos, por exemplo, no México, onde há uma lei, que aliás existe aqui também no Brasil, uma lei de porcentagem em qualquer cidade que tenha obras públicas do governo, uma porcentagem mínima tem que ser usada obrigatoriamente para ter arte do lado público, que as pessoas possam ver, sempre visando essa humanização, essa liberação. E é o caso do muralismo mexicano, do Orozco, do Oliveira, ele surgiu por causa dessa lei. Essa lei existe também em São Paulo, também nas grandes cidades do Brasil. Essa lei é praticada minimamente, mas ela existe. Criar a circulação e a participação dentro do ambiente artístico não é necessariamente a arte visual, qualquer arte, literatura, pintura, os museus, tudo tem que acontecer publicamente, não se pode reter essa questão do humano, porque a arte é a humanidade na sua essência, e ela está querendo se manifestar, e, portanto, ela vai agir no sentido da paz. No momento que você libera as tendências, a imaginação do homem,
e você não sabe que imaginação gigantesca os jovens têm, as crianças têm. Isso tem que ser veiculado oficialmente, liberado, e não reprimido pelo comportamento, pelas leis e pelo, digamos, o politicamente correto. Não, isso tudo tem que ser liberado, tem que ser solto. Então, é uma intenção política muito forte que tem que acontecer, que nós temos que ganhar o nosso interior, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso conhecimento inato para o lado público, para pôr para fora. Esses veículos podem ser movidos tanto pela universidade como pelo poder público, né? Eu acho que voltamos novamente à educação, porque quem teve uma educação verdadeira e uma educação, chances a conhecer a verdade ontológica, não incorrerá no politicamente incorreto, porque senão se cria um travo, um engessamento das pessoas, uma autocensura, uma artificialidade. Nós estamos sugerindo que as pessoas tenham uma casca para conquistar a posição, para conquistar oportunidades, para não ser perseguido, mas na realidade ele não está evoluindo, ele está sendo disfarçado, maquiado. E isso não é. O politicamente correto tem que ser inato. O homem sabe o que tem que fazer, o homem tem que. Não estou no Jean-Jacques Rousseau, que o homem é bom, mas também acreditando que a oportunidade não é o que tenho que dizer, mas é o que eu sinto. E eu tenho que sentir certo. E sentir certo porque eu sou certa na origem. Essas questões foram colocadas de fora para dentro. Então, foi uma oportunidade de ilustrar justamente dentro da universidade, né, onde eu trabalhei no Instituto Mindlin, nas coleções que se apresentaram, elencar visualmente, para um público infinito, todas as bibliotecas do mundo, porque na cidade, quando você chega e quando você chegava, desde a antiga Babilônia, você tinha a casa do rei e tinha a biblioteca. Depois é que vieram a igreja, o banco, etc. Então, a biblioteca é onde se reserva, onde se contém o conhecimento, a experiência, e se nós formos falar no cuneiformes, nós temos já questões ancestrais que já são bibliotecas, que eram as placas feitas em materiais duros, que eram cunhados com instrumentos que eram gravados, o conhecimento. Então, eu descrevi as maiores bibliotecas do mundo, algumas que eu pude visitar, como uma homenagem, como um registro de onde possa ser conservado o conhecimento, e o conhecimento é dinâmico, ele é uma semente. Está lá, está aberto para todos. Essa que foi as obras que eu... Foi um tema fantástico poder reunir isso. É quase uma agenda turística de que as bibliotecas que estavam no mundo. Aí foi correndo atrás de imagens públicas e imagens que estão justamente ou na internet ou nos livros, porque ela me encantou de sobremaneira. Você vê, nesse momento, a internet te traz o convívio com essas bibliotecas. Você pode entrar na biblioteca de Alexandria pela internet e pedir até para ler livros e documentos. Veja como a biblioteca, que é um depósito de conhecimento, de informação, de vivência, de um registro da coragem, tudo o que o homem fez. De repente, você chega pela internet e visita a biblioteca tranquilamente na sua casa, em plena pandemia.
Eu acho que a gente não viveria se não tivesse ilusões. A ilusão é uma grande componente, é uma grande liberdade, é uma grande viagem. E a ilusão nos alimenta, não necessariamente até o fim, porque o que fazemos? Nós materializamos as ilusões. Eu acredito, eu tenho até um sonho concreto agora, que é um trabalho artístico muito forte para ser feito numa praça, e nessa praça será construído uma obra, não é uma obra de pessoal, é uma obra referente a um percurso artístico, e as pessoas poderão passar no meio dela, poderão tocá-la, poderão vivenciá-la fisicamente. O meu sonho é criar esse convívio da população de maneira gratuita e dinâmica, né? Que qualquer pessoa possa ter acesso com a essência da arte, ou seja, os materiais, as curvas, as formas, as pessoas poderem se liberar dentro do toque, dentro do corpo a corpo com obra de arte. Esse é um sonho até que está existindo no papel, que foi um desenvolvimento que fizemos até para um local paulista, e não foi realizado ainda por questões econômicas e políticas, mas eu acho que poderá ser. É dar a chance, a possibilidade de você estar dentro da arte, não ao lado de. Você passa, quer dizer, você tem uma visita ao Coliseu, visita ao Coliseu é estar dentro da arte. Né? Então é uma coisa por aí. Esse é o primeiro sonho. E o outro sonho é realizar essa vivência no nível de todo mundo ter acesso. Não ter afortunados e beneficiados, mas ter todo mundo podendo se inserir na arte. Mas aqui não estou falando de arte elevada, arte baixa, arte popular. O pessoal faz muita crítica. Tá? A experiência artística de cada um poder acontecer. A experiência sensorial de cada um, porque isso está dentro de nós. Esse é o meu sonho, essa liberdade, essa cachoeira, essa possibilidade. O trabalho da busca interior, né? A viagem interior. Porque a solução, as respostas, vêm de fora só do ponto de vista técnico. As receitas necessárias, a prática de técnicas, o ensinamento histórico, mas a necessidade interior de se expressar, que é natural em todo mundo, não só no que resolveu ser artista. Estou voltando ao meu querido amigo marinheiro, que é uma pessoa que quer estar no mar, inexplicavelmente. Então, a vocação, eles tentar ser fiel a ela e nunca comprometer o produto de arte. Nunca comprometer o produto dele para um agrado, para terceiros, para realizar. Ele tem que ser muito fiel à visão dele. Se você vê, recentemente, nós temos ainda o convívio de contemporâneos, ou seja, esses contemporâneos já morreram, mas eles são contemporâneos. Eu vou te dar um exemplo aqui, vou fazer um nome. O Marcel Duchamp, ele liberou para a juventude uma série de coisas experimentais que eram proibidas, que eram discutidas, ele e muitos outros. Mas o artista tem que ser fiel à visão dele. O jovem que quer fazer o trabalho tem que responder a ele mesmo. Ele não deve explicações a ninguém, ele não tem que buscar soluções, ele tem que corresponder à própria tendência, essa tendência que todos temos. Repito, não é só o artista, todos temos tendência, todos temos um destino, uma vocação, e nós temos não sacrificar a obra dele, quer dizer, modificar a obra porque vai agradar, ou a galeria, ou ao museu, não. Vai fazer outra coisa, vai ser alfaiate, mas segura a tua obra na sua essência, faz o teu trabalho artístico ser legítimo, originalmente, o teu, autoral. Bom, eu tive uma certa sorte de convívios,
Mas é o seguinte, quando eu convivi com as pessoas, elas não eram nem famosas, nem celebridades, e ninguém era nada, todo mundo estava trabalhando juntos. Quer dizer, hoje deve estar acontecendo a mesma coisa, com uma porção de gente que tem a sua proposta, tem a sua arte, tem o seu trabalho, tem os seus ideais e está convivendo com outros. Quer dizer, olhando isso de longe, eu acho que a marca é o fazer, é não deixar de fazer nunca. Estar fazendo, estar vivenciando, estar correspondendo ao entorno, estar vivenciando o que é a vida e a arte como uma coisa só. Eu acho que é uma questão de perceber o que tem em torno, né? Não corresponder aos apelos, né? Corresponder ao que está em torno, ter a leitura do contemporâneo em todos os meios, quer dizer, você não fazer uma seleção do que você vai ver. Ah, isso não quero nem saber, não sei o quê. Não, vamos saber de tudo, vamos viver tudo e vamos pensar sobre tudo, porque nada não tem a ver com a gente, tudo tem a ver com a gente. E é claro que o lazer é uma coisa maravilhosa, mas também nós temos a possibilidade de viver um equilíbrio amoroso ou um desequilíbrio amoroso, mas sempre é uma coisa positiva. Você está vivendo, percebendo o outro e fazendo intercâmbio com o outro da tua felicidade. Nisso eu tenho sorte. E depois há também como permanecer livres para pensar o que a gente quer e, sobretudo, concretizar o que a gente pensa. Mas não no sentido da utopia, no sentido da realização. Como artista? Não, mas aí eu vou falar como pessoa. Porque a paz é alcançada pelo conhecimento praticado. Se você pratica o conhecimento, e estou falando também do conhecimento ontológico, quer dizer, estou partindo da natureza, da própria natureza do homem, você tem que praticar a paz, porque você não obtém nada na violência. Então, eu sou completamente contra a violência, desde os animais, tudo certo. Mas o sonho é da possível obtenção de paz também interior, porque o que está fora está dentro. Então, conseguir um equilíbrio, mas é uma utopia de todo mundo, todas as pessoas poderem viver dignamente. Então, isso só será possível com o fim da ganância. O fim da ganância de poucos versus a maioria. É uma questão que tem que ser não uma promessa, mas será necessária a destruição de certos sistemas que ainda estão existindo. Nós da tecnologia nos preocupamos muito com o conteúdo, em saber exatamente aquelas equações que resolvem os grandes problemas da engenharia, da física, da matemática, enfim. E nos esquecemos que para que consigamos fazer isso com competência, nós precisamos saber, pelo menos, apreciar o belo, saber ler o livro e retirar conhecimento daquilo, não simplesmente nos preocuparmos apenas com o conteúdo científico das nossas devidas profissões. As engenharias, em particular, me desculpe falar delas, porque, no entanto, faço parte da Escola Politécnica, é aquela que mais carece da influência das artes no seu dia a dia. Enquanto a engenharia era considerada uma arte, que isso acontecia no passado, ela tinha um conceito completamente diferente dos atuais. E é justamente no momento atual em que a arte
está fazendo uma falta tão grande para as engenharias, principalmente do nosso país. E o nosso grande desafio agora é como inserir isso em nosso cenário, porque é incrível, nós vivemos 5 anos com os alunos numa escola de engenharia e nunca conversamos com eles sobre as artes, sobre alguma coisa que, de fato, faça abrir a ideia e torne um criador, um inovador, alguém que, de fato, consiga mudar esse país. Como acha que isso poderia ser feito numa escola de engenharia? Estou muito contente, realmente, pela reação do professor José Roberto Cardoso, porque se a engenharia fala isso, eu acho que conquistamos um território importante, mas a engenharia também é. Meu pai é engenheiro. A engenharia detém a força da tecnologia e ela é também extremamente artística, essencialmente. Esse sentimento é o sentimento do acerto e da direção desejável. Acho que se existe esse desejo, que é mais uma atitude urgente que pode ser tomada, dessa aproximação, dessa mistura, e possibilitar mecanicamente, porque também isso representa um tempo, isso representa também materialmente como realizar isso, para ter uma fusão com essas outras cadeiras que tem na universidade. E mesmo, eu vou te falar uma coisa ou outra estranha, há muito professor da universidade fazendo programas pelo YouTube sobre as aulas dele, que são interessantíssimos. Aí diz, não, porque o meu curso é na universidade, mas estão indo ao YouTube para poder falar do que fazem. É fantástico, é brilhante. Há uma quantidade de gente que está sabendo que é da universidade, mas tem que falar fora da universidade. Então, vocês que estão na universidade nesse momento, meu Deus, professor Cardoso, chegue lá perto do que já está existindo e vamos contaminar, porque tem que ser uma grande contaminação com a arte, com a, digamos, até com a utopia, né? Até com essas questões colocadas como ilusão, a imagética. Só tem um momento que a gente lembra, não sei se isso é verdadeiro, mas me disseram que na hora de escolher entre os 2 caminhos para estudar o DNA, que ainda eram 2 fórmulas, a fórmula escolhida foi a atual, porque era mais bonita. Então, em última instância, o cientista escolheu essa imagem e acertou, né? Porque realmente era a resposta. Sempre a questão da tendência e da intenção, porque se a gente quer, se vir spotters, né? Se a gente quer, pode fazer, pode realizar um trabalho nessa direção, e é tão fácil, né? É só juntar certas pontas. Eu trabalhei o painel da Estação da Luz, da CPTM, eu trabalhei dentro da universidade e passaram mais de 1.000 pessoas e era um acesso público. A maioria dos visitantes que existiam eram das áreas científicas e muita gente da Poli que vinha lá e tinha acesso ao trabalho, podia trabalhar. Nós temos isso documentado com o pessoal, acho que era o pessoal do Museu de Arte Moderna. E ele era dentro do campus, e nós realizamos esse painel da Estação da Luz dentro do campus, que nos deram espaço, e todos os visitantes eram da universidade. Raramente vinham pessoas externas, era o pessoal que vinha se qualificar e buscar uma experiência sensorial. Maria Bonomi, um prazer estar aqui ouvindo você. Eu fico super entusiasmado com esse projeto de levar as artes para a Politécnica, né? Eu sou formado, eu fiz 50 anos de formado agora. No meu curso de engenharia, o mais próximo que a gente chegou disso foi um curso de filosofia do professor Flusser, e que, infelizmente, era muito mal avaliado pelos alunos, ninguém queria assistir aquela aula, todo mundo achava aquilo uma baboseira, uma chatice e tal. E aí a gente vê ao longo da vida que diferença isso faz, né? Como teria feito diferença se a gente entendesse melhor filosofia, se a gente tivesse se aproximado da arte como parte da formação de engenharia. Muitos dos meus colegas
não, assim como eu, exerceram pouco a engenharia ao longo da vida, foram ser administradores, foram fazer outras coisas, e a gente sente hoje, com a experiência de vida, que essa contribuição teria sido muito importante na formação. Então, parabéns por estarem trabalhando e trazendo isso para os novos engenheiros. Eu fico muito feliz com esse teu comentário, e você tem no sangue, está muito perto da arte, né? Porque José Milton era um dos grandes apoiadores e um dos grandes lutadores para que a arte estivesse em todos os lugares, sempre, e dentro de todas as formas de conhecimento, né? Ele era, para nós... Meu pai e minha mãe uma vez pintaram uma parede em casa com um desenho do Mondrian, aqueles retângulos todos e tal. E as pessoas chegavam em casa e perguntavam se aquilo era um teste de tintas. Né? Perfeito, o caminho é esse. O caminho é esse. E era um quadro na parede. Né? Mas você sabe que o que eu lembro com sua mãe, ela dava muito valor ao material indígena. Isso quero chamar a atenção, porque os desenhos indígenas, mesmo os atuais que eles ainda praticam, são da maior importância estética, e isso tudo, e são realmente estruturas de engenharia, e são possibilidades de se estudar por aí a percepção da sensibilidade do homem, da sensibilidade humana na raiz. A raiz, né, como a gente diz. Maria Bonomi, a você, a ítalo-brasileira, que veio ao Brasil e se tornou um dos ícones da cultura brasileira, por favor, encerre esse convívio. Já que estou novamente, repito, comovida, já estava comovida no começo, e Gerson, também quero te agradecer por tanta percepção, por tanta ordem e percepção profunda de como nos devemos mover. Você nos passou a chance, com esse programa, de ficarmos muito perto, e muito perto no momento em que está tudo aflorando. E é muito bom porque é um momento de grande verdade. Temos até tempo para viver a verdade de cada um. E essa verdade que nós podemos passar fresquinha um para o outro e nos tornarmos, talvez, uma força de contaminação, uma força de construção concreta. E esse programa que vocês montaram, que a universidade montou, tem essa finalidade muito clara de concretizar questões que estavam um pouco ausentes. Eu acho que Marcovitch chamou essa importância agora, a importância desses contatos, dessas contribuições, desses segredos. A gente trocou segredos, e eu acho que nós temos que fazer isso frequentemente, sim. Obrigada, muito obrigada, e sucesso, e não vamos nos dispersar, como dizia o Tancredo Neves. Estamos presentes sempre. Obrigada.